Olá, amado irmão que está aí do outro lado. Tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. E como está o frio aí onde vocês moram, gente? Aqui eu moro em São Paulo e tem tido dias de frio. Gente, olha, não é fácil levantar cedo, cumprir nossas obrigações, principalmente com Deus, né? Pela manhã eu gosto de fazer meu devocional, depois oro. Hoje eu fiz até pilates. Gente, olha só, hein? Tô evoluindo. Eu comprei um cursinho aí para fazer pilates, né? Focado em mulheres aí depois dos 50 anos, com menopausa, essas coisas assim. Aí, desde segunda-feira eu tinha que fazer a primeira aula. Hoje é a quarta aula, hoje que eu consegui fazer essa aula. Gente, não é fácil. Mas é isso, precisamos cuidar da nossa saúde, né? É importante que eu me levantei, fiz a minha aula e tô aqui para gravar uma palavra que veio ao meu coração para dividir com você, minha irmã, meu irmão que está aí do outro lado. Que muitas vezes ficam se perguntando, né? O que eu preciso fazer para que a minha vida mude, né? Eu quero ver minha vida transformada. Eu sirvo ao Senhor há tantos anos, tem algumas coisas que estão barradas, eu vejo uma barreira aí espiritual, não sei o que está acontecendo, tenho procurado fazer as coisas certas, mas as coisas não acontecem. E muitas vezes o que precisamos é só nos organizar, por incrível que pareça. Nossa vida ela é movida pelo espiritual. Eu tenho dito para vocês, o maior é o espiritual. O espiritual, o mundo espiritual que move esse mundo físico ao qual nós vivemos e ao qual nós enxergamos, né, com nossos olhos físicos. Mas é necessário que algumas coisas sejam feitas por nós para que abra espaço, para que Deus possa trabalhar. O nosso Deus, ele é muito organizado. Então, para ele fazer alguma coisa em nossas vidas, precisamos fazer sempre a nossa parte, tá? Eu tenho dito para vocês aí que Deus ele faz o impossível, o possível somos nós que fazemos. E eu vou deixar uma mensagem para você entender o que eu estou querendo falar, tá? Está em Deuteronômio 23, e olha só, limpeza do acampamento. Nós precisamos entender como nosso Deus trabalha. Olha como ele agiu aqui com o povo, né? O povo de Israel. Ele está dando ali coordenada, porque Deus naquela época descia ali no acampamento e ia ali ter com o povo. Que coisa linda, né? Ele descia no acampamento, o nosso Deus. Hoje, ele continua no nosso meio. Através de quem? Através do bom Consolador Espírito Santo. E o Espírito Santo também só habita em lugares limpos, em lugares santos. Então nós precisamos entender como que está o andamento da nossa vida espiritual. Como está a nossa vida no cotidiano. Está tudo organizado? Tem um ambiente agradável, um ambiente propício para que o Espírito Santo possa agir? Porque ou um espírito bom ou um espírito ruim vai agir, você pode ter certeza. Se seu ambiente, você observa aí, às vezes você chega num ambiente que você consegue sentir até o peso do ambiente, né? Algo espiritual. De repente é um quarto ali que a gente costuma dizer o quarto da bagunça, tem aquela bagunça ali, você vai colocando tudo entulhado ali dentro, ali é um lugar, é um ninho, né? Para que espírito possam habitar. Às vezes é o seu quarto, chega, tira a roupa, joga no canto, roupa suja, deixa a cama desorganizada, vai guardando documentos que nem usa mais, vai guardando roupas, né? Que nós temos, principalmente nós mulheres, tem essa mania, não sei se você tem, eu tenho. Então eu tenho que estar sempre observando isso. Ah, essa calça aqui não me serve, eu vou guardar eu vou emagrecer e depois ela vai servir. Ganhei uma roupa, viu que não te serve, e não, eu vou guardar porque vai me servir, né? Então, aquilo que não te serve mais, faz uma organização aí no seu guarda-roupa, na sua casa, em tudo que você tiver, né? Documentação. Fiquei com o meu RG vencido há alguns anos. Toda vez que eu, às vezes eu ia em algum lugar usar ele, a pessoa me alertava, ó, seu RG está vencido. Depois eu vou ver, depois eu vou ver. Ou seja, nem o RG tem em ordem. Como que Deus vai organizar a sua vida? Se coisas mínimas que você pode fazer, você não faz. Aí esse ano eu fui lá e tirei, né, a nova via. E agora meu RG está organizado. E tem outras coisas que eu tenho que estar colocando em ordem. Eu estou fazendo isso porque eu quero proporcionar um ambiente agradável ao nosso Deus, onde o Espírito Santo possa habitar, que ele habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, mas o ambiente que nós estamos também faz parte, né? A nossa casa, a nossa vida, o nosso cotidiano, tudo isso vai colaborar para que você tenha uma vida espiritual abençoada, até a sua mente fique organizada num ambiente agradável, onde há um perfume, onde há uma florzinha, nem que seja artificial, que nem essa aqui, ó, tá aqui, ó, alegrando o ambiente.
É dessa forma. Então vamos lá. Deuteronômio 23 diz assim, a limpeza do acampamento. Essa palavra Deus está dando coordenada àqueles homens daquele local, tá? Então vamos lá, limpeza do acampamento. Quando sair o exército contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Se houve entre vós alguém que por motivo de poluição noturna não esteja limpo, sairá do acampamento e não permanecerá nele. Porém, declinando a tarde, lavar-se-á em água, e posto o sol, entrará para o meio do acampamento. Também haverá um lugar fora do acampamento, para onde irás. Dentre as tuas armas terás um porrete, e quando te abaixares fora, cavarás com ele, e envolvendo-te, cobrirás o que defecaste. Olha só, gente. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento, para te livrar e para entregar-te os teus inimigos. Portanto, o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. Olha só. Então, se Deus vê coisa indecente, ele aparta de nós. E hoje quem faz isso? O Espírito Santo. É bem claro isso. Quando nós pecamos, o Espírito Santo se afasta de nós. O nosso acampamento hoje é o que? A nossa casa, onde nós vivemos. Então, observa como está a sua casa. Está organizada? As coisas estão em ordem? E isso fala muito da nossa vida cotidiana. Como está a nossa vida? Está organizada? As coisas estão em ordem? Né? Naquela época, é o próprio Deus que andava ali no acampamento. Naquela época, era... Olha, Senhor, eu vou te falar uma coisa, eu não vou mais gravar. Olha como eu falo. Não tem condições mais, Senhor. Eu tô querendo fazer sua obra e não tá dando. A última palavra que eu falo. Tô cansada. Meus dentes, Senhor. Senhor, o Senhor tá me vendo? O Senhor tá. Onde o Senhor tá, Deus? Não é possível que vocês estão. Jesus, não é possível. O Senhor tá vendo a minha vontade de fazer, meu desejo de fazer. Não tô conseguindo mais, a boca me vejo, os dentes atrapalham a fala. Eu vou dar um tempo, Deus. A última palavra que eu falo. Então vamos lá. Vocês viram aqui, eu tô um pouquinho com lágrimas nos olhos, porque estava falando com Deus agora. Eu preciso trazer a palavra, mas está difícil para eu falar, por incrível que pareça. Estou com problema no meus dentes e como movimentou, então toda vez que eu falo, eu falo muito errado, me atrapalha, tira minha concentração. E eu sei que Deus já entrou com providência, né? Eu deixei aí no último vídeo, alguns vídeos atrás aí contando esse testemunho. Eu estou no andamento do processo do tratamento dos dentes, né? E em breve isso vai ser sanado. Mas é algo que tem tirado a minha paz, porque tá me prejudicando até mesmo na fala, né? Eu vou falar, falo errado e sinto, sabe? Algo é ruim, né? É uma coisa que eu tô passando, mas enfim, vamos lá, vamos continuar. O importante é entregar a palavra do Senhor. E se eu não vim mais aqui, vai ser por esse período, né? Eu vou ter que dar um tempo, talvez, não sei. Estava falando com Deus agora sobre isso. Mas, enfim, vamos continuar. Eu tenho um compromisso com Deus, né? Ele falou para eu fazer a vontade dele. E eu tô aqui, trazendo essa mensagem. Então, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, o nosso Deus se alegra quando nós organizamos nossa vida. Hoje em dia é o Espírito Santo que está conosco, então ele não habita em templo sujo. Isso diz do pecado. Muitas vezes nós estamos pecando, estamos fazendo coisas que aborrecem a Deus, e isso faz com que o Espírito Santo de Deus se afaste de nós. Outras vezes é a nossa casa, que é o acampamento nosso hoje, né? Onde nós acampamos, o nosso lar. E como está o seu lar? E essa é a pergunta. Como está o seu lar? Está organizado? Está em ordem? Porque dessa forma o Espírito Santo habita dentro do seu lar. Quando nós vemos as coisas desorganizadas, sujas, né? Isso atrai espírito mau, não é o Espírito de Deus. Então a mensagem para você hoje é essa: organiza a sua vida em todas as áreas e você vai ver a mudança que Deus fará na sua vida. Muitas vezes nós ficamos esperando o primeiro passo do nosso Deus, e o nosso Deus está esperando o nosso primeiro passo.
Porque o nosso Deus trabalha em conjunto conosco. Nós fazemos a nossa parte e Ele faz a dele. Então nós precisamos organizar nossas vidas em todo o sentido. Até mesmo em coisas que às vezes você pensa que isso não vai impedir o trabalhar de Deus. A palavra do Senhor fala assim, que até para entregar a nossa oferta, nós temos que ter uma vida em ordem, né? De repente você não está falando com alguém, você precisa lá consertar com aquela pessoa, pedir perdão, acertar a situação que aconteceu, e aí você vai e entrega a oferta, porque se você entrega a sua oferta de qualquer jeito, Deus não recebe. Então às vezes tem uns questionamentos. Eu tenho entregado meus dízimos, eu tenho entregado minhas ofertas, e as portas não se abrem, as coisas não mudam. São coisas que nós não damos valor e que realmente impacta na vida espiritual nossa com Deus. Então são pequenas coisas, pequenas brechas que nós vamos deixando e que isso impede o trabalhar de Deus. Por isso que muitas vezes nós temos uma vida na presença de Deus, olhamos, né, por cima. O que nós fazemos às vezes? É aquela situação de você varre o lugar, limpa o lugar e joga a sujeira debaixo do tapete. Quem olha pensa que está tudo lindo, não é verdade? Mas se você levantar o tapete, há sujeira. Entende o que Deus está falando? Entende o que o Espírito Santo de Deus está falando? Então, aparentemente está tudo lindo. Você fala, não, eu tenho uma vida em ordem, né? Eu dizimo, eu oferto, eu vou na igreja, eu limpo a minha casa, minha vida está em ordem. Aí você vai ir no profundo, aí você vai lembrar, né? Realmente tem uma questão aqui, estou com mágoa devido a alguma coisa que aconteceu, fulano disse, ciclano falou, estou guardando isso dentro do meu coração, e isso é uma sujeira, né? É uma sujeira que está aí, debaixo do tapete ou no seu acampamento. E isso impede do Espírito Santo agir na sua vida. Então são pequenas brechas. A atitude que você tem dentro do seu lar. De repente ficar falando palavras de maldição dentro do lar. Está angustiado, está triste, fica falando coisas que desagradam a Deus, né? E depois sim, você pede perdão ao Senhor, vai, o Senhor perdoa, mas sempre está andando, sempre está agindo da mesma forma. Então são coisas que a gente pensa que não, mas está impedindo o trabalhar de Deus. Então a mensagem para você hoje é essa: organize a sua vida, limpe o acampamento que pode ser a sua casa física, né, onde você vive, que é o seu lar, e o acampamento que é o seu coração, o seu corpo, onde habita o Espírito Santo de Deus. Que dessa forma o Espírito Santo de Deus possa falar com cada um sabe da sua vida. Você mesmo analisa a sua vida e vê aonde você precisa mudar, aonde você precisa fechar brechas, porque o Senhor quer mudar a sua história, mas depende de você. Dê o primeiro passo e Ele vai colocar o chão para você pisar em terras férteis, em terras cheias da graça de Deus. Amém? É isso. Vou deixar essa mensagem para você e vou terminar orando por ti. Amém? Senhor, meu Deus, nesse momento estou na tua presença. Tu sabes a dificuldade que eu tenho tido, Senhor, para trazer essa mensagem. Às vezes são retaliações espirituais que acontecem, a qual o Senhor tem me dado graça e eu tenho vencido. E agora essa situação, Pai, onde está difícil até mesmo para eu falar, mas estou aqui, trazendo a mensagem e que através de mim, Senhor, seja eu um canal de bênção para levar a mensagem que vai entrar no coração dessa mulher, desse homem que sai do outro lado. Pai, movimenta, Senhor. Espírito Santo de Deus, começa a agir na vida dessa pessoa. Começa a dar sabedoria, abrir a visão, mostrar para ela, para ele o que está errado, o que tem que sair, o que tem que ser fechado, Pai. Brechas que foram abertas, talvez no passado, situações que aconteceram no passado, que ele já se esqueceu, mas o Senhor, Pai, Espírito Santo de Deus, comece a fazê-lo lembrar, para que nada possa impedir o seu operar, o seu agir na vida dessa pessoa, que tanto tempo tem orado, tem esperado de ti uma vitória, Pai, e muitas vezes se questiona por que o Senhor não responde às orações, por que não acontece o novo, a mudança na sua vida. E são coisas mínimas que às vezes nós não damos importância, mas são brechas, são situações que precisam ser mudadas e depende de nós, da nossa atitude, do nosso posicionamento diante de ti. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha dar sabedoria, quebrar as barreiras, que as portas sejam abertas, que o seu nome seja glorificado na vida de cada um, e que possamos ser testemunho vivo do teu poder, pois o Senhor não mudou, o Senhor fez no passado e continua fazendo no presente, mas importante é o nosso posicionamento na tua presença, Pai. Que o Senhor possa dar um dia abençoado, cheio da sua graça, que haja paz, prosperidade,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor abençoe seu dia e até o próximo vídeo, se Deus quiser.